A primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é uma pergunta que parece simples, mas carece de definição. O que é teologia? O que é teologia? Essa palavra, irmãos, não tem a sua origem na doutrina cristã, no mundo cristão. Essa é uma palavra que já era usada bem antes de Cristo. Se você começa a olhar para a história dessa palavra, você verá que Platão começa a usar, alguns séculos antes de Cristo, para se referir aos mitos e às lendas sobre os deuses gregos. Então, Platão usa essa palavra, teologia, para se referir aos mitos e às lendas dos deuses gregos. Ou seja, não tem nada a ver com o Deus cristão. E essa palavra, teólogo, ela foi usada lá na Grécia Antiga para descrever os poetas gregos. Porque os poetas gregos, como Orfeu, Homero e assim por diante, eles escreviam poemas em homenagem aos deuses. Então, na Grécia Antiga, um teólogo era alguém que falava sobre os deuses gregos. Por isso, quando a teologia cristã começa a ser formada, os pais da igreja, nos primeiros séculos, não gostavam da palavra teologia, ela não era muito bem vista. Porque na mentalidade greco-romana, a palavra remetia aos deuses gregos, aos deuses romanos, aos falsos deuses. Mas com o passar do tempo, os teólogos cristãos começaram a se apropriar dessa palavra. Por exemplo, se você olha para Clemente de Alexandria, lá no 2º século, ele começa a fazer uma distinção entre teologia e mitologia. Para ele, teologia era um ensino acerca do único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus revelado em Jesus. Todos os outros deuses, ou as descrições de outros deuses, poemas, escritos em diante, não eram teologia, eram mitologia. Então Clemente começa a fazer essa distinção entre teologia e mitologia. É mais ou menos lá no século IV ou no século V que esse termo teologia começa a ser amplamente usado dentro do universo cristão. Por exemplo, os pais da igreja começaram a se referir a João, o apóstolo João, como o teólogo. Porque o apóstolo João, no seu evangelho, ele descreve de modo muito profundo a pessoa e a natureza divina de Jesus. Então, por conta dessa abordagem profunda, os pais da igreja chamavam João de teólogo. Outro que era chamado de teólogo também era o Gregório de Nazianzo. O Gregório, ele foi chamado de teólogo também por conta da sua defesa da doutrina da Trindade. Então veja que é um desenvolvimento, a palavra não era usada pelos cristãos, começa a ser usada e ela só se torna conhecida no sentido que nós temos hoje, lá no século XIII, com o teólogo Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, lá na sua obra teológica, ele define a palavra teologia como o estudo acerca de Deus. Então, Abelardo dá para nós esse sentido moderno, de teologia como sendo um corpo de doutrinas, um conjunto de doutrinas que falam sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Ok? Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da origem dessa palavra. A palavra teologia, ela é a formação da junção de duas palavras. A primeira palavra é a palavra theos. Theos, na língua grega, é Deus. E a outra palavra é a palavra logos. E logos é uma palavra que tem múltiplos significados, ela pode ser traduzida como palavra, discurso, estudo, tratado. Sendo assim, sendo a junção das palavras Deus e estudo, palavra, logo, teologia significa... Como não ouvir? Estudo de Deus. A palavra significa estudo de Deus. Mas aí, quando eu penso nisso, eu sinto um certo incômodo. Porque, será que é possível nós estudarmos Deus? Nós temos aqui alguns professores universitários
cientistas, gente acostumada com o método científico. E gente acostumada com o método científico sabe que para que você estude alguma coisa, você tem que ter um certo controle sobre essa matéria, alguma coisa. Não tem como você estudar uma coisa que você não tem controle, não tem como manusear. Você estuda, por exemplo, os animais. Aliás, a palavra biologia é a junção de duas palavras, não é? Gregas. Bios, vida, e logos, estudo da vida. Como é que se estuda a vida? Bom, você pega um corpo, uma planta, um animal, disseca, estuda, faz experimentos. É assim que funciona. Agora, dá para a gente estudar Deus nesse sentido? Olha o que diz interessante, de forma muito interessante, o Dr. Heber Carlos de Campos, no seu livro Eu Sou. Deus não é passível de investigação por um ser inferior, pois ele chamou à existência todas as coisas. Deus não pode ficar debaixo de investigação, ou seja, debaixo de um microscópio, como os outros campos de investigação ficam. Numa ciência, o pesquisador está sempre debruçado sobre o objeto investigado. Mas isso não acontece com Deus. Ele está sobre e além da capacidade do homem de investigá-lo. O homem não tem condições de investigar Deus, porque ele está muito acima do seu alcance, pelo fato de sua natureza ser infinitamente superior e inatingível pelo homem. Se é assim, como se pode saber alguma coisa sobre Deus? Por meio de sua autorrevelação. O homem estuda Deus mediante aquilo que Deus revela de si mesmo. Então, irmãos, para nossa definição aqui, e essa definição que nós usaremos ao longo do curso, teologia não é estudo de Deus. A teologia é o estudo da revelação que Deus fez de si mesmo através da palavra. Vou repetir. Teologia é o estudo da revelação que Deus fez de si mesmo, especialmente através da palavra. Veja o que diz o Dr. Emerson Maia, no seu livro Fundamentos de Teologia Reformada. A teologia pode ser definida operacionalmente como o estudo sistemático da revelação especial de Deus registrada nas Escrituras, tendo por finalidade glorificar a Deus por meio do conhecimento da sua palavra e da obediência a ela. O tema e o conteúdo da teologia é a revelação de Deus. Nós veremos mais sobre revelação na nossa terceira aula. Por ora, basta você saber que teologia é isso. Não é dissecar Deus. Ninguém pode fazer isso. Nós estudamos a revelação de Deus. Nós só sabemos alguma coisa de Deus porque Deus se fez conhecido a nós. Caso contrário, nós nunca poderíamos saber nada de Deus. Tudo bem até aqui? Então, prosseguindo, irmãos, eu quero trazer mais uma definição que eu gosto bastante do teólogo Herman Bavinck, um holandês do século XIX. Ele diz o seguinte: a teologia é a ciência que deriva ao conhecimento de Deus, de sua revelação, que estuda e pensa sob a orientação do seu espírito e então tenta descrevê-lo a fim de servi-lo para a glória dele. Um teólogo, um verdadeiro teólogo, é alguém que fala de Deus, por meio de Deus, sobre Deus e faz isso sempre para glorificar o seu nome. É importante que você note uma coisa que Bavinck coloca aqui, que a teologia, ela é o estudo feito sob a orientação do Espírito. A palavra foi inspirada pelo Senhor, e nós veremos isso na aula de revelação, mas é o mesmo Espírito que inspirou a palavra que nos conduz ao entendimento da palavra. Então, teologia não é um esforço puramente intelectual. O estudo da revelação de Deus, ela deve ser feita na dependência de Deus. É por isso que tem gente que estuda sobre Deus, mas conhece pouco Deus. E tem gente que não tem estudo teológico, mas conhece intimamente o Senhor. Por quê? Porque o estudo de Deus, baseado na palavra, ele é potencializado, capacitado pelo Espírito Santo. Como diria Martinho Lutero, Deus se revela também às lavandeiras, aos sapateiros. E todos podem conhecer mais de Deus, porque Ele deu para nós o seu Espírito. Então a teologia é o estudo da revelação que Deus fez, especialmente na palavra de Deus. Agora, por que é importante estudar teologia, irmãos?
Por que é importante saber mais da palavra, conhecer mais as doutrinas? Qual é a importância disso? Se você está aqui hoje, você considera isso importante. Mas eu quero que você tenha um pouco mais de embasamento para justificar a importância da teologia. E eu trago para vocês aqui 3 necessidades. A primeira necessidade é a necessidade da sociedade. A nossa sociedade precisa de boa teologia, teologia cristã, teologia inteligente. O autor britânico John Stott, no seu último livro, O Discípulo Radical, ele descreve a sociedade moderna como sendo uma sociedade com 4 tendências, 4 principais tendências. A primeira tendência é o que ele chama de pluralismo. Pluralismo. O que é o pluralismo? A ideia de que todos os pensamentos e todas as religiões estão corretas. Tudo está correto. Todas as verdades são bem-vindas. Você tem sua verdade, eu tenho a minha. E a gente caminha assim. Pluralismo. Hoje existe uma postura intolerante da sociedade para quem não tolera pluralismo. Exemplo, a doutrina cristã defende que só existe um Deus verdadeiro. E esse Deus é Jesus Cristo. Esse pensamento, ele vai de encontro ao pluralismo. Porque um dos grandes pecados da sociedade moderna é você dizer que há uma coisa correta. Por causa do pluralismo, a segunda tendência é o relativismo. Não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Tudo depende do seu background cultural, da sua criação, da sua cultura. Tudo depende. Não existem verdades absolutas, absolutos morais, absolutos éticos. Não existem. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Além disso, uma outra tendência da nossa sociedade é o materialismo. E materialismo não significa consumismo. Materialismo significa focar apenas na matéria, no que é físico. O que importa para a nossa sociedade é só o que se pode tocar, cheirar, comer, experimentar. É por isso que a nossa sociedade é extremamente sexualizada. Porque ao longo das últimas décadas, vem se construindo um pensamento que o que importa é aproveitar o que a sua carne pode experimentar. Esse é o nosso país especialmente. O Brasil é extremamente sensual. E extremamente material. Extremamente. Mas isso não é só nosso, é uma tendência da nossa sociedade ocidental. E uma outra grande tendência é o individualismo. Ou seja, o que importa no final das contas é a satisfação, a completude e o prazer do indivíduo. E é dentro do individualismo que nós vemos, nos últimos anos, o surgimento de defesas e mais defesas acerca de, por exemplo, ideologias acerca do gênero e tantas outras coisas que, em última instância, defendem que o que mais importa é a sua felicidade, é a sua completude, o seu prazer. O indivíduo é o mais importante. Essa é a nossa sociedade. Uma sociedade pluralista, relativista, materialista e individualista. Mas, ao mesmo tempo, de modo impressionante, a nossa sociedade também é extremamente espiritualista. A nossa sociedade busca esse encontro com o divino, com o espiritual. Tanto que, uma pesquisa feita pelo Instituto Barna, publicada agora, em março de 2023, trouxe 3 perguntas para os adultos dos Estados Unidos. E a primeira primeira afirmação, eu acredito em Deus ou em um poder superior. 77% dos americanos creem em um Deus ou em alguma coisa maior. Uma força, uma energia, o universo. Segunda pergunta, eu gostaria de crescer espiritualmente. 74% das pessoas querem ter uma experiência maior na sua espiritualidade. E por fim,
Eu estou mais aberto para Deus hoje do que eu estava antes da pandemia. 44% das pessoas. Então a nossa sociedade, ela é pluralista, relativista, materialista e individualista, mas ela percebe que isso não satisfaz. Então ela busca, em algumas coisas espirituais, esse senso de satisfação, de completude. As pessoas buscam nisso. É por isso que o teólogo J.I. Packer, num artigo publicado na Christianity Today, em 1992, ele diz assim: a teologia é vital para a sociedade secular, pois fornece uma base para a moralidade e a ética, além de ajudar a entender a natureza humana e sua relação com Deus e com os outros. A nossa sociedade busca respostas e não encontra. Ela precisa de respostas que a igreja pode dar, na pregação e no ensino da palavra. É por isso que o autor Heath Lambert, no seu livro Uma Teologia Bíblica de Aconselhamento, um livro fantástico, ele diz assim: a boa teologia deve ser teologia contemporânea. Teologia contemporânea não significa que devemos desenvolver novas verdades em cada época. Em vez disso, significa que procuramos entender como as antigas verdades da palavra de Deus se aplicam ao nosso cenário contemporâneo. A igreja continuamente confronta novas ameaças à verdade da palavra de Deus. Quando isso acontece, os cristãos devem tomar o antigo texto da Escritura e aplicá-lo de maneira que seja relevante. A boa teologia não é apenas uma recitação do que a igreja tem crido, embora isso seja importante. Também inclui o que a igreja deve acreditar hoje em meio às ameaças contemporâneas. A igreja precisa ter resposta para os dilemas da nossa sociedade. E onde nós encontramos essa resposta? No entendimento e no ensino da verdade da palavra. Tão simples, mas tão desafiador ao mesmo tempo. Essa é a necessidade da nossa sociedade. Mas tem também a necessidade da igreja. Acabei de dizer para vocês que é nós que temos essa resposta para os dilemas da sociedade. Mas muitas vezes, irmãos, a igreja cristã, ela se esquiva do estudo teológico, ela se esquiva do aprofundamento na palavra de Deus, e aí ela não tem resposta. Não tem nada para oferecer. E aí é um problema. Porque nós temos um grande hiato, um grande buraco entre a palavra e a sociedade. Esse hiato deve ser preenchido com o entendimento e o ensinamento da palavra de Deus de modo contemporâneo, contextualizado para a nossa cultura. Como diria, mais uma vez, o J.I. Packer, ele fala assim: a ignorância sobre Deus, ignorância tanto sobre os seus caminhos, quanto sobre a prática da comunhão com Ele, está na raiz de grande parte da fraqueza da igreja hoje. Como diria o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. A igreja, muitas vezes, os cristãos, muitas vezes, patinam nessa resposta que deve dar à sociedade porque falta conhecimento. Não sabe. Não sabe. Pense hoje, agora, nos dilemas modernos que nós enfrentamos aqui no Brasil. Questões sobre aborto, sobre ideologia de gênero e tantas outras coisas. Onde está a resposta para isso? Na palavra. Mas, pastor, a palavra não fala ideologia de gênero. A palavra não fala de aborto. Mas ela nos dá padrões, critérios. Nos ensina a lidar com qualquer questão. A igreja precisa de teologia. Mas, além disso, o indivíduo também precisa de teologia. E o indivíduo é igual a você. Você precisa de teologia. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, porque na vida você lida com dilemas teológicos. Como assim, pastor? Dilemas teológicos? Eu nunca parei para pensar se Adão tinha umbigo. Eu nunca parei para pensar quantos anjos cabem na ponta de uma agulha, que era uma discussão da Idade Média, por incrível que pareça. Quantos anjos cabem na ponta de uma agulha? Eu nunca parei para pensar, pastor, sobre
os ofícios de Cristo. Eu nunca lidei com teologia assim. Como assim eu enfrento dilemas? Você enfrenta um dilema teológico todas as vezes que você, por exemplo, lida com uma questão moderna, como acabamos de citar, ou lida com uma dificuldade com um problema, lida com uma perda, com o desemprego, com a falta de saúde, com a morte de alguém. Quando você lida com o sofrimento da vida, você faz perguntas. Onde Deus estava? Por que Ele permitiu? O que Ele quer com isso? Você não faz perguntas assim? Todos nós fazemos. São perguntas teológicas. Você lida com teologia no seu dia a dia. Não com essa palavra, não com esse termo, mas você lida com teologia. Como diz o Kelly Kapic, questões teológicas cercam nossa vida, saibamos disso ou não. Uma esposa e seu marido que enfrentam a infertilidade, inevitavelmente lutarão com profundos questionamentos teológicos, ainda que não queiram dar voz a eles. Estudantes universitários lidam com questões de identidade, cultura, política e ética, de uma forma ou de outra, com convicções teológicas que tentam vivenciar. Nossos conceitos quanto ao divino informam nossas vidas de maneira mais profunda do que a maioria das pessoas consegue traçar. Quer vejamos Deus como distante ou próximo, como gracioso ou inconstante, interessado ou apático, as conclusões às quais chegamos, seja resultado de cuidadosa reflexão ou negligente presunção, dirigem nossas vidas. Você faz perguntas e você responde essas perguntas. Seja embasado na palavra, ou seja, dando as respostas do seu próprio coração. Mas você responde, ou tenta responder. Só que a sua resposta, se não é embasada numa saudável interpretação da palavra, ela invariavelmente será, no mínimo, insuficiente, incompleta. Então você lida com teologia no seu dia a dia. Mas não só por isso. A teologia não é alguma coisa reservada para algumas pessoas. A pessoa vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser evangelista. Manda para o Instituto Bíblico, manda para o seminário, porque aí sim a pessoa vai precisar de teologia. Eu não, pastor, eu não prego, eu não dou aula, eu não penso em ser missionário, eu sou um trabalhador de escritório, eu sou um bancário, eu sou uma professora, eu sou uma dona de casa, eu sou um aposentado, eu não uso teologia no meu dia a dia. E eu queria que você entendesse que na verdade não é bem assim. O apóstolo Paulo diz para nós, lá em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nós analisaremos esse texto de modo mais profundo em algumas aulas à frente, mas, em resumo, esse texto diz para nós que todo ser humano tem um conhecimento mínimo de Deus. Todo ser humano sabe um pouco sobre Deus. Um pouco. E todo ser humano interage com esse conhecimento que tem de Deus. Ou aceitando, ou rejeitando, ou negligenciando, ou se aprofundando, mas todo ser humano tem alguma coisa, alguma opinião sobre Deus. Sendo assim, a teologia é algo mais próximo. Se todo ser humano sabe um pouco, por mínimo que seja, acerca de Deus, e interage com isso, isso é teologia. É por isso que o Alistair McGrath, nesse livro Teologia para Amadores, diz assim: de certa forma, todos somos teólogos na medida em que queremos falar sobre Deus. No mesmo argumento, o Stanley Grace e o Roger Olsen diz assim, os dois: teologia é qualquer pensamento, reflexão ou contemplação sobre a realidade de Deus. Assim, qualquer pessoa que reflita sobre as questões fundamentais da vida, incluindo questões sobre Deus e nosso relacionamento com Deus, é um teólogo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você saiba que você é um teólogo. Você é uma teóloga.
Você interage com o conhecimento que você tem acerca de Deus. Você tenta responder e reagir a esse conhecimento. Então não é para algumas pessoas. Teologia é para todos. Todos somos teólogos. Agora, é claro, existem níveis de interação com a teologia. Por exemplo, o primeiro nível é o nível que a gente chama de popular. Essa aqui é a teologia da fila de banco, da fila de mercado, a teologia do dia a dia, a teologia que surge de um pensamento qualquer e não da palavra de Deus, a teologia que surge dos ditos populares, das frases das canções. Exemplo, teologia popular. Quem aqui já ouviu? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviu isso? Quem já ouviu, por exemplo, de 1000 passarás, 2000 não chegarás? Já ouviu isso? Que mais? Você tem mais frase? Perfeito. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus ajuda, essa é boa, hein? Deus ajuda quem cedo madruga. Essa. Como? Que maravilha. Deus tarda, mas não falha. Olha que coisa linda, não é? Como? Essa é maravilhosa. Deus dá o frio conforme o cobertor. Sensacional. Maravilha, gente. Teologia popular. A voz do povo é a voz de Deus. Essa é dura, hein? A voz do povo é a voz de Deus. Quem mais? Você tem mais frase aí? Todos os caminhos levam a Deus. Essa também é para doer. Qual outra? Mais frase? Nossa. Deus é brasileiro. Isso é uma blasfêmia. Gente do céu. Teologia popular. Teologia popular, né? E isso é para quem às vezes não é cristão. Mas mesmo quem é cristão, às vezes afirma coisas que vêm das músicas. Tem muito cristão que forma a sua teologia, o seu entendimento sobre Deus, com as canções que ouve. E às vezes é uma canção que nem bíblica é. Mas não, esse cantor, que música bonita, que harmonia bonita. E aí você vai ver, nem bíblico é. Né? Me lembro de, alguns anos atrás, surgiu uma canção, que eu não vou citar o artista por ética, está sendo gravado, e a canção dizia o seguinte, no refrão: eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E aí as pessoas choravam, oh Deus, que coisa boa. Então é garantia de vida. Não vão morrer. Aí você vai para Hebreus, e o autor fala assim, dos grandes heróis da fé, todos estes morreram sem receber a promessa. Aí você fala, mas Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, mas eu não vou morrer? Rapaz, não, deixa eu baixar minha bola aqui, né? Então, teologia popular. Essa teologia popular não presta. Não presta. Não presta. Que mais confunde do que ajuda. Mas tem um outro nível, que é o nível da teologia leiga. O que é a teologia leiga? A teologia que é produzida, pensada por pessoas que não são pastores, teólogos, ministros, evangelistas, missionários, mas que interagem com uma boa teologia. É aqui que nós nos enquadramos no nosso curso. Teologia leiga. Nós vamos ensinar para as pessoas que não são pastores, não são missionários, teologia. Então nós estamos nesse espectro aqui, da teologia leiga. São pessoas que não são formadas em teologia, mas não significa que não tem uma saudável teologia. O outro aspecto é o ministerial, que também pode ajudar, de certa forma, pessoas aqui. São pessoas que estão envolvidas com liderança na igreja. Líderes de jovens, líderes de casais, algum tipo de liderança, pessoas que exercem influência e que também precisam de teologia, se envolvem com teologia. Então, alguns de vocês aqui são líderes, são professores de escola dominical, são pessoas que ocasionalmente talvez até pregam na igreja de vocês. Teologia ministerial.
Um outro ponto, teologia profissional. Aqui já é para quem trabalha com teologia. Professores de seminário, por exemplo. Gente envolvida com o ensino e a produção de conteúdo teológico. E por fim, o último espectro é a teologia acadêmica. Aqui são os doutores, pós-doutores, que interagem com questões, às vezes, até distantes de nós. Então, a teologia popular não presta, esquece isso aqui. A leiga e a ministerial são os nossos focos. A profissional não é o nosso desejo de trabalhar aqui, e a acadêmica também não. Ou seja, nós trabalharemos aqui teologia para o dia a dia, para a vida. É por isso que o Dr. Franklin Ferreira diz assim, na sua teologia sistemática: o fato é um só. Todos os cristãos já são teólogos. Portanto, só nos resta fazer uma única pergunta. Será que são teólogos bons ou ruins? Você é um teólogo. Mas você é um teólogo bom ou ruim? Então todos nós somos teólogos. Mas não para por aí, irmãos, na necessidade do indivíduo. Além disso, nós precisamos de teologia por conta da relação entre a doutrina e a salvação. Não só o nosso relacionamento com Deus, mas a nossa inserção na família de Deus. Para algumas pessoas é assim, não, pastor, doutrina é uma coisa, é chato, é distante. Não, eu quero Jesus, eu só quero saber de Deus, eu não quero estudar, nada disso. Eu só quero Jesus. E aí eu pergunto para você, quem é Jesus? O que ele veio fazer? As respostas para isso formam uma doutrina. Então, mesmo quem fala, não, eu não quero teologia, eu só quero Jesus, não tem como escapar de elaboração teológica, de pensamento teológico, não tem como. Por exemplo, olha o que Jesus fala, em João 8:24, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus está dizendo, se vocês não entenderem quem eu sou, o que eu vim fazer, a minha pessoa e minha obra, vocês não terão salvação. Percebe a importância disso? Como é que eu sei quem é Jesus? O que significa dizer eu sou? Doutrina bíblica. Pastor, então quer dizer que só crer na doutrina certa salva? Não. Doutrina não garante salvação. Mas não há salvação sem um conhecimento correto da palavra. Não há. Pelo menos do mínimo necessário para que alguém confesse que Jesus é o Senhor. Entende? Então, doutrina não salva. Mas a doutrina certa conduz a Jesus, que é a salvação. Então nós precisamos disso. E por fim, irmãos, aliás, outro versículo. Gálatas 1:9. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Uma expressão forte do apóstolo Paulo. Que seja anátema. Agora a pergunta que fica é, o que é o evangelho? E o que torna um evangelho diferente a tal ponto de ser maldito? A resposta para isso é doutrina. Então você precisa de doutrina. Você precisa do escopo que a palavra de Deus dá para que você se aproxime de Jesus, para que você conheça mais Jesus. E por fim, irmãos, nós precisamos, por conta dessa relação entre doutrina e vida e comportamento. Olha o que diz 2 Timóteo 2:3-16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se você quer viver uma vida cristã superlativa, relevante, você precisa saber o que a palavra de Deus ensina. É impossível você saber como viver enquanto cristão sem conhecer a descrição do que é um cristão feita na palavra. É impossível. Como diz mais uma vez o Dr. Franklin Ferreira, viver a vida cristã sem as doutrinas cristãs é como jogar futebol sem a bola. É simplesmente impossível. Você precisa da palavra. Você precisa da Bíblia para que você seja ensinado a viver e a crer em Jesus. Continuando, irmãos, nós vimos aqui que a sociedade precisa, a igreja precisa, e todos nós precisamos.
Mas de onde a teologia tira a sua informação? De onde a teologia busca conhecimento para organizar esse conhecimento? Nós temos pelo menos duas fontes que dão o conteúdo da teologia. A primeira fonte é a Escritura, a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte máxima da teologia. É a fonte maior. Não existem substitutos para a Bíblia, nem equivalentes. Não tem autor, não tem confissão, não tem catecismo. A palavra de Deus é a nossa única regra. Não é à toa que os reformadores chamavam a Escritura de norma normans, uma expressão latina que significa a regra que rege, a regra que determina. A palavra determina o que nós devemos pensar sobre Deus, sobre a revelação de Deus e sobre a nossa vida. Então a nossa fonte primária e principal é a palavra. Mas nós também temos uma segunda fonte, que é a tradição. Por tradição, nós entendemos todo o desenvolvimento teológico feito ao longo dos séculos. Nós precisamos entender o que os nossos pais, nossos avós, nossos antepassados pensaram sobre Deus. Nós não somos a última bolacha do pacote, irmãos. Nós não estamos lidando com assuntos novos. Tem coisa que hoje é tema de debate que já foram trabalhados no 4º século, 5º século. Então nós precisamos da tradição. Agora veja que os reformadores chamavam a tradição de norma normata. Enquanto a Bíblia é a norma normans, a regra que rege, a tradição é a norma normata, a regra que é regida. Regida por quem? Pela palavra. Ou seja, as confissões, os catecismos, os documentos históricos da teologia nos ajudam a entender o desenvolvimento da teologia e quais são os pontos seguros que nós devemos nos afirmar. Por exemplo, nos primeiros séculos, o grande debate teológico era sobre a pessoa de Jesus. Durante séculos a discussão era essa. Jesus é simplesmente humano, ele é simplesmente Deus, ele é uma mistura das duas coisas, ele é meio homem, meio Deus. Como que é isso? Por séculos essa foi a discussão cristológica. E hoje nós temos isso já bem fundamentado. Então, os credos, os catecismos e confissões nos ajudam a entender quais são os limites, são os guardrails, para que você não saia da pista. Mas toda a tradição, ela está debaixo da palavra de Deus. Por exemplo, se você vai lá na Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte, que as autoridades eclesiásticas e os documentos confessionais e teológicos devem ser seguidos enquanto estiverem debaixo e sendo obedientes à palavra de Deus. Então, nós não somos pessoas que defendem com unhas e dentes documentos históricos. Nós entendemos que muitas vezes eles são uma exposição correta, fiel da palavra. Eles são auxílios, eles não substituem a palavra. Tudo bem? Outra coisa importante dizer é que o nosso conceito de tradição diverge do conceito de tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque para a Igreja Católica Apostólica Romana, a tradição ela é uma segunda fonte de inspiração. Ou seja, de modo bem simples, até correndo o risco de ser simplista. Deus inspirou a palavra, a Bíblia. Mas, ao longo dos séculos, dentro do entendimento católico apostólico romano, Deus também inspirou os teólogos para irem trabalhando temas que a Bíblia não deixou tão claro. Então, a Bíblia e a tradição têm praticamente o mesmo peso dentro da tradição católica apostólica romana. Nós não cremos nisso. Nós não defendemos isso. Para nós, a tradição, ela deve ser subordinada à palavra. E muitas vezes a tradição errou. A tradição interpretou errado. E nós não podemos achar que a tradição, o desenvolvimento de homens se equivale à palavra. Não tem condições. A palavra é única, ela é inspirada por Deus. Tudo bem? Então, nós precisamos disso.
da palavra como sendo a fonte primária, a norma normans e a tradição, a norma normata. A regra que rege e a regra que é regida. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Vamos mais um pouquinho. E nós encerramos a nossa aula. Quais são as áreas que a teologia estuda? Quais são as áreas que a teologia se debruça para entender mais da revelação de Deus? A primeira área é o que nós chamamos de teologia bíblica. A teologia bíblica, ela se concentra em estudar o desenvolvimento da revelação dentro dos 66 livros. Ou seja, qual era o conceito de salvação em Gênesis? Qual era o conceito de salvação em Êxodo, em Levítico, em 1 Reis, e nos Salmos, nos profetas, e como isso foi chegando até chegar nos evangelhos e depois nos livros dos apóstolos. Então a teologia bíblica, ela estuda o desenvolvimento da revelação de Deus. Tudo bem? Então ela se preocupa em olhar só para como as coisas cresceram e se desenvolveram dentro dos 66 livros. Além disso, nós temos a teologia sistemática. A teologia sistemática tem a preocupação de pegar o que a Bíblia ensina sobre os assuntos, os tópicos, e organizar. É por isso que o nosso ícone aqui é uma gaveta, é uma cômoda. Sabe você, minha irmã, quando chega o seu filho, o seu marido, que nunca acha nada em casa? Né? E aí a pessoa chega assim, o marido, né? Amor, onde é que está minha calça? Onde é que está aquilo? Aí a mulher, de modo sobrenatural, irmãos. É quase uma revelação. Ela diz assim, está na terceira gaveta, canto direito, em cima da outra calça. Aí o homem fala, eu fui lá, não está. Aí a mulher fala assim, eu vou. Aí ela vai, e não estava lá, irmãos. Mas quando a mulher chega, aparece. É assim que funciona, tá? Só para vocês saberem. Não estava lá. É para humilhar o homem, mas tudo bem. Você, irmão, você organiza as coisas em gaveta, não organiza? Você organiza as coisas. A teologia sistemática faz a mesma coisa. Pastor, o que a Bíblia ensina sobre Jesus? Vai lá na gaveta da Cristologia. O que a Bíblia ensina sobre as últimas coisas, sobre o Apocalipse? Vai lá na gaveta da Escatologia. Então, por que sistemática? Porque ela sistematiza, ela organiza. Entendeu? O nosso curso vai se debruçar na teologia sistemática. Nós vamos entender o que a Bíblia ensina sobre os principais tópicos. Além disso, nós temos a teologia histórica. Enquanto a teologia bíblica se preocupa em ver o desenvolvimento dentro dos 66 livros, a teologia histórica tenta acompanhar o desenvolvimento das doutrinas ao longo da história da igreja. Então, por exemplo, o que os pais da igreja entendiam na escatologia lá no século IV, como os reformadores trabalharam a escatologia, como no iluminismo foi trabalhado o tema. Então, vai olhando para a história, o que cada um trabalhou ao longo dos séculos. Depois nós temos a teologia pastoral. É o estudo da Bíblia visando as ferramentas que o pastor, ou o missionário, ou o evangelista usam. Então, pregação, aconselhamento e outras ferramentas que o pastor, ou o ministro, o missionário, vai usar. Além disso, nós temos a teologia prática. A teologia prática, ela se debruça na Bíblia para entender as coisas do nosso dia a dia. Como deve ser o nosso relacionamento com o trabalho, o relacionamento entre homem e mulher, o casamento, missões, evangelismo e assim por diante. Teologia prática. E por fim, a teologia filosófica. A teologia filosófica, ela se preocupa em ver os grandes temas da filosofia e dar respostas a esses temas de acordo com a palavra de Deus. Então, dentro aqui da teologia filosófica, nós temos um assunto interessantíssimo que nós não vamos conseguir trabalhar, que é a cosmovisão cristã. A visão de mundo cristã. Como que a Bíblia fornece para nós uma lente para que a gente enxergue o mundo. Quem sabe num outro curso a gente veja isso. Mas é sensacional. A nossa preocupação vai ser, então, a teologia sistemática.
Como diz o R.C. Sproul, ele diz que a teologia sistemática procura extrair os ensinos da Escritura e entendê-los de forma ordeira e temática. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é, pastor, se ela é tão importante assim, se a teologia é tão essencial assim para a minha vida, para o meu dia a dia, como é que eu estudo teologia? Como é que eu interajo com a teologia? E isso nós vamos responder na próxima aula, se Deus assim permitir, por conta do nosso horário. Vamos orar, irmãos, e a gente vai depois assistir o Sexta News. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que dá para nós diretrizes para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a Tua palavra, a amar a Tua palavra, a estudar a Tua palavra, a obedecer a Tua palavra e a anunciar a Tua palavra, Senhor. Torna-nos pessoas do livro, pessoas que amam a palavra. Obrigado por essa aula, Senhor. Ajuda-nos para que cada um de nós aqui exerça o seu papel de teólogo, de teóloga, para a Tua glória, para a edificação da igreja e para a salvação daqueles que ainda não Te conhecem. Abençoa o nosso domingo, o restante do nosso dia. É essa a nossa oração feita em nome de Jesus. Amém.